Nicolas marcou para o Goiás, o Esquerdinha empatou para o Souza, terminou 1-1 e o Goiás está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, encara o Criciúma. A classificação do Goiás foi justa, Lopes? Foi uma classificação justa. O Goiás jogou o melhor futebol do que o Souza no começo da partida, fez o gol bem cedo, né, aos 14 minutos. Antes disso já tinha tido duas oportunidades, uma delas com o Pedro Raul, obrigando o goleiro Ricardo a fazer uma boa defesa. E o Goiás, depois do gol, ainda teve mais duas oportunidades. Depois é que o Souza entrou para o jogo, realmente entrou forte e conseguiu empatar com possibilidade até de virada. No segundo tempo, um jogo mais equilibrado, mas o Goiás foi melhor, obrigando o goleiro Ricardo a fazer 4 defesas. Então, o time do Goiás teve altos e baixos na partida, mas na parte alta, na parte em que ele dominou o jogo, ele foi merecedor. Por isso, a classificação foi justa do Goiás, passando para a segunda fase para enfrentar o Criciúma. Kleber Ferreira, foi justa a classificação esmeraldina? Muito justa. O time do Goiás é bem melhor que o time do Souza, embora não tenha feito um primor de apresentação, mesmo assim é melhor. Até os 24 minutos do primeiro tempo. No primeiro tempo, o Goiás mandou totalmente no jogo e já havia feito 5 finalizações muito perigosas e marcado um gol. Só aos 24 minutos do primeiro tempo é que o Souza chega naquela jogada em que a bola vem da esquerda e o Arthur Santos finaliza rasteiro, passando muito perto do gol do Tadeu. Então o Goiás se classificou tendo um melhor time, tendo um melhor elenco, embora não teve o aproveitamento que a gente esperasse que o Goiás tivesse. O Goiás se classificou com muita justiça. Kleber Ferreira, e a nota para o Bruno Pivetti, técnico que estreou hoje no Goiás? Eu não gostei, achei muito confuso. A escalação dele foi confusa, as alterações dele foram confusas também. No intervalo ele já deveria ter voltado com o Luan no time, não voltou. Já deveria ter deixado o Apodi nos vestiários, não deixou. E aí ele foi fazendo as alterações. Ele fez no intervalo, ele colocou o Elvis no lugar do Pedro Raul. Teria que entrar o Elvis mesmo e o Pedro Raul sair sem nenhum problema. Colocou o Auremir no lugar do Felipe Bastos. Eu não entendi por quê, porque o Auremir não acrescentou nada e o Felipe Bastos não vinha mal, embora na hora do gol ele tenha cometido uma falha, ele não falhou sozinho. E depois ele foi fazendo aquela bagunça, né? Tirou o Apodi e colocou o Dieguinho aos 25 minutos. A coisa não funcionou, aí ele tira o lateral direito Maguinho para colocar o Luan, que deveria ter entrado no lugar do Apodi. Não entendi por que o Apodi ficou tanto tempo em campo. Não gostei dele colocar os dois volantes para jogar em linha, isso é muito antigo. Enfim, eu não gostei do trabalho do Bruno Pivetti, não. Se ele for tudo isso, não dá conta, não. E a nota para Bruno Pivetti, Lopes? Não foi boa, né? Não foi boa na estreia, porque esse esquema 4-4-2, ele não existe mais. Isso foi lá nos anos 70, 60, 70, né? Acho que terminou ali nos anos 70, porque depois, a partir dos anos 80, já teve esse jogador fechando pela direita. O Paulo Isidoro foi um exemplo disso. Nós tivemos vários jogadores que já começaram 4-2-4, né, Lopes? 4-2-4, perdão. 4-2-4. Então, ele é lá do passado, ele não existe mais. Esse esquema tão ousado assim. Isso é para agradar torcedor, para agradar dirigente. Esse técnico é ousado, ele joga bem aberto, ele joga para cima do adversário. A gente viu no que deu, um comecinho realmente muito forte, mas depois toda a fragilidade defensiva. O que existe é um futebol equilibrado. Então, ele começou mal com a escalação, não podendo contar com o Elvis, que teve problema familiar. Ele não poderia escolher o Apodi. Ele tinha o Diego para escolher, ele tinha o Albano, ele tinha o Auremir, ele tinha outras opções antes de ser o Apodi. Então ele errou e errou também durante as alterações durante a partida. Então não fez uma boa estreia o Bruno Pivetti. Por sorte dele, o Goiás está classificado, o que é mais importante. A importância é a classificação do Goiás. Isso é que a gente tem que levar em conta. Mas podemos discutir sim a estreia do Bruno Pivetti, que poderia ter sido melhor. E Lopes, quem foi o melhor em campo nessa classificação do Goiás? Olha, o Esquerdinha foi o jogador mais lúcido da partida, né? O Esquerdinha do Souza. Agora, do lado do Goiás, a gente teve o Vinícius muito bem no primeiro tempo, o próprio Nicolas que fez o gol, o Pedro Raul participou bastante, mas eu vou ficar com o Vinícius, sendo o jogador mais importante do lado do Goiás. Do jogo, o Esquerdinha do Souza.
mas do Goiás, o Vinícius. E aí, Kleber Ferreira, melhor em campo? O Pasquetto, eu não posso deixar de destacar a atuação do goleiro Ricardo. Ele fez 4 defesas cirúrgicas muito boas. Mas eu concordo com o Lopes. Os 2 principais destaques, o melhor do jogo, o Esquerdinha, jogador muito lúcido, muito tranquilo, sabe jogar, sabe o caminho que deve seguir, sabe a hora de passar a bola, a hora de prender, colocar velocidade do jogo, ele organiza o time o tempo todo. Então, jogador que, como você bem colocou, merece ser observado. Tem 31 anos, mas pode servir para os nossos clubes aqui. Foi o melhor do jogo. E por parte do Goiás, o que vem sendo o melhor do Goiás sempre. O garoto Vinícius, que vem sendo o destaque do Goiás desde que ele estreou no Goiás, foi o melhor do time. As opiniões do Kleber Ferreira e também do José Carlos Lopes nesta classificação do Goiás, que empatou por 1-1 com Souza da Paraíba e na segunda fase agora pega o Criciúma. Criciúma que eliminou o Nova Iguaçu. Na Serrinha aqui é mais calma, hein, Lopes? Eu penso que vai ser mais tranquilo, né, Pasquetto? A gente não pode sentar nessa questão do mando de campo, mas é importantíssimo, porque lá em Criciúma seria uma temeridade. O Goiás nunca ganhou, então teria que quebrar esse tabu, seria realmente um adversário a mais jogar lá em Criciúma. E aqui na Serrinha, jogando em Goiânia, o Goiás tem um retrospecto bom, positivo contra a equipe do Criciúma. Já até eliminou ele numa reta final de Copa do Brasil para poder chegar mais à frente. Então, eu acho que o Goiás está mais tranquilo para jogar, né? É jogo único, não tem vantagem mais. Agora, o empate não dá direito para ninguém. Empate leva para o pênalti, mas eu coloco o Goiás como favorito para avançar para a terceira fase contra o Criciúma. E agora o Criciúma, hein, Kleber Ferreira? Por ser na Serrinha é mais tranquilo, né? E também porque o técnico Bruno Pivetti vai ter um tempo a mais para dar a sua cara ao time do Goiás. O técnico Bruno Pivetti traz um monte de teorias para aplicar no time do Goiás. Eu, a julgar pela a entrevista de apresentação dele, a gente pensa assim. Ou seja, ele tem mais ou menos umas 3 latas d'água para colocar num filtro. Se ele colocar de uma vez, vai derramar água para todo lado e é perigoso o filtro ficar sem água ainda. Então tem que ir fazendo aos poucos as mudanças que ele acha necessárias no time do Goiás em relação àquilo que o Goiás vinha apresentando no trabalho do Glauber. Eu espero que ele tenha entendido isso no jogo de hoje. É isso aí, Goiás e Criciúma na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo acontece aqui na Serrinha.